Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, estejam todos empolgadíssimos para que possamos continuar mais uma aula e que, acima de tudo, Deus esteja abençoando você e a sua casa. Assim como vocês, também estou ansioso para voltarmos às nossas atividades normais e podermos nos reunir fisicamente, tá? Para que possamos tirar dúvidas, trocar algumas informações e assim podermos repassar e conferir tudo aquilo que vocês estão fazendo, tá? O que me preocupa é justamente o fato de que alguns não estão realizando as atividades e não estão passando essas atividades para nós. Então, isso é realmente muito preocupante. E eu preciso do retorno de vocês, porque a partir deste retorno, nós podemos então criar novas formas, estratégias para tentar acompanhar vocês da melhor forma possível. Mas se você não tem feito, para mim, fica a ideia de que você não está fazendo, não está entendendo e que, por fim, infelizmente, você vai acabar se prejudicando. Então, para que isso não aconteça, então estamos colocando à disposição de vocês alguns contatos, não só por e-mail, como também o número do WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo e assim eu poder lhe orientar e dizer aquilo que você precisa fazer para que você possa garantir uma nota muito boa e significativa, ok? Bom, já vimos muita coisa até aqui. Falamos sobre o texto narrativo, falamos sobre o texto descritivo e agora iremos entrar um pouquinho sobre o texto injuntivo. Você sabe o que é o texto injuntivo? Já ouviu esta palavra antes? Se sim, de acordo com as nossas aulas anteriores, eu falei um pouco sobre ele. E agora nós iremos começar aprofundando um pouco mais sobre esse texto, ok? Se você está preparado, vamos embora e tem muita coisa para fazermos na aula de hoje. Bom, o texto injuntivo ou instrucional, como o nome está falando, ele está pautado na ideia de trazer uma explicação de um método para tornar aquele método uma forma concreta, realizada. O que isso quer dizer? O texto injuntivo, diferente do texto narrativo, do texto descritivo, a função dele é levar você a executar alguma coisa de forma que neste passo a passo você possa construir algo ou se beneficiar de algo. Como assim? Ele vai indicar justamente um procedimento para ser realizado, esse famoso passo a passo. Exemplo, uma receita de um bolo, você tem também a bula de um remédio, você tem o manual de instruções, certo? Você tem a regra de um jogo. Então, para que você possa vivenciar este passo a passo, as instruções elas são trabalhadas nessa perspectiva, certo? Então, é por isso que muitas vezes algumas pessoas, quando tentam fazer por conta própria, por exemplo, um bolo no olho, acabam errando os ingredientes e acabam errando a massa, tá certo? A função do texto injuntivo não é transmitir informações, não é também fazer com que você seja convencido pelos argumentos que vão ser trabalhados no texto. A função do texto injuntivo é justamente orientar você em um processo. Exemplo, você comprou um aparelho, certo? Ou melhor, você comprou uma antena e essa antena ela veio toda desmontada. Você quer montar essa antena, mas para montar a antena você precisa entender o passo a passo. Como vai colocar as hastes, como é que vai fazer a puxada do fio, quantos metros você precisa colocar para que possa ter uma melhor captação da imagem. Então, para que todo esse processo seja respeitado, você possa realmente ter o benefício daquilo que você se propôs com a compra deste aparelho totalmente agora realizada, você precisa seguir um passo a passo. Então, este passo a passo vai orientar você, mas não tem a função de trazer só informação ou só de convencer você neste processo. Outra coisa também que nós percebemos no texto injuntivo é que eles incitam as ações dos destinatários, ou seja, tudo aquilo que é preciso fazer no famoso passo a passo. Então, vai, de certa forma, influenciar no nosso comportamento ao fornecer algumas instruções e algumas indicações, tá, para a realização de algum trabalho. Como assim? Exemplo, digamos que você está em algum momento assim com a sua família e tem uma pessoa grávida que está assim, né, já no nono mês, perto de ganhar bebê. De repente, nessa viagem,
ela começa a sentir contrações e a criança está querendo nascer. Você não é médico, você não é parteiro, você não tem essas habilidades. Mas aí você tem um celular com internet. E aí você vai dar aquela pesquisada na internet e descobre lá um passo a passo de como é que você pode ajudar para trazer aquela criança ao mundo. Então, seguindo aquelas orientações, aí você, juntamente com todos que estão ao seu redor, vão tentar seguir todo aquele passo a passo. Então, ela vai moldar o seu comportamento. Ela vai fazer com que você siga algumas regras. Não simplesmente que você diga para a mãe, faça força, tá? Mas antes mesmo dela começar a fazer a força para trazer a criança ao mundo, você tem que preparar todo o seu material. Então, isso é o que diferencia, certo, as coisas, e o texto injuntivo vai te conduzindo durante todo esse processo para que você seja bem-sucedido na sua atividade. Bora lá. E existe também um texto chamado de injuntivo e um texto chamado de injuntivo prescritivo. O injuntivo instrucional é aquele que vai dar instruções. O prescritivo é aquele que faz prescrições. Como assim? Quando se estabelece a relação entre texto, né, e texto prescritivo, nós precisamos entender que a função dele não é apenas só trazer informações, certo? Instrucionais, levando você a fazer um passo a passo. Eles são textos muitas vezes que têm a ideia de sinônimos, ideias parecidas, tá? Que vão compartilhar algumas funções e algumas finalidades. Já para os linguistas, aqueles que trabalham com a língua mesmo, no sentido de o entendimento daquilo que é falado, tá? Eles preferem dividir o texto injuntivo nessas duas características, o injuntivo instrucional e o injuntivo prescritivo. Tá? Porque a injunção ela pode te instruir, tá? Nesse contexto aqui, e pode também prescrever, pode orientar de outra forma. Então, para esse grupo de estudiosos, por exemplo, uma receita de bolo ela tem características instrucionais, porque você vai fazendo passo a passo. Já em alguns outros textos, como por exemplo, processo, certo? Como é que você vai fazer determinadas coisas, como o edital de um concurso, participar de um sorteio, que acontece muito no Instagram, você tem que seguir aquela prescrição. É uma orientação, é um contrato, mas você tem que seguir de acordo com aquilo que está sendo colocado. Então, no texto instrucional, você vai seguindo passo a passo, tá certo? Por exemplo, qual é o elemento que vem primeiro, como é o processo, como é o modo de preparo. Já no prescritivo, você vai obedecer aquela regra. Exemplo, antes de começar a estudar para um concurso, você precisa se inscrever no programa, ou seja, tem que pagar lá, certo? Baixar, pagar o boleto, para que você possa trabalhar todo aquele conhecimento agora de posse de algo que você está estudando para. Porque se você disser assim, eu vou fazer o concurso, mas você não pagar o concurso, você não fez o concurso. Então, toda aquela prescrição, todas aquelas orientações estão dentro também do texto injuntivo. Bom, e quais são os recursos linguísticos que trabalham-se no texto injuntivo? A linguagem dos textos injuntivos é simples e bem objetiva, tá? Não tem muita enrolação, ela é bem direta. E um dos recursos marcantes no texto injuntivo, tá, é justamente o uso de verbos no modo imperativo. Como assim, verbo no modo imperativo? Os verbos no modo imperativo são verbos que trabalham com o sentido de ordem, pedido, conselho, instrução, orientação, apelo e tantos outros mais, tá? Como por exemplo, se você estiver andando na rua, juntamente com o seu pai ou com a sua mãe de carro, e você passar por uma placa de trânsito, e lá naquela placa diz assim, é proibido virar à direita. Você sabe ali que tem uma orientação, não é? Beleza, tudo bem. Mas aí de repente você quer chegar em determinado lugar e não sabe se aquela rua é permitido, ou aquela avenida é permitida ir pela direita ou à esquerda. Você vai para a sinalização e tem uma placa que diz assim, ó, vire à direita. Então, este vire à direita é um verbo imperativo. É um verbo que está dando uma instrução. É um verbo que está aplicando uma ordem naquele momento. Tá certo? Então, o verbo imperativo é aquele verbo que indica uma ordem ou uma sequência de acordo com o contexto. No caso da receita de bolo, misture todos os ingredientes, ligue, aí você depois tem assim, né? Bata, acrescente, né? Acenda, retire. Então, esses verbos, dentro do processo
né, de cozimento lá, de um preparo alimentício, vão ser apoiados pelo verbo do modo imperativo. Na bula de remédio, tome 2 cápsulas. Aí depois vai assim, né? Procure, caso haja alguma reação. Evite, né? Caso tenha alguma coisa. Por exemplo, tem remédio que se eu tomo, eu fico me coçando. Então eu tenho que evitar. Se eu for no médico, ele vai mandar eu evitar. Então, evite. Então isso aí está muito confuso, tá? No manual de instruções você tem, por exemplo, aperte, né? Retire, coloque, ligue, desligue, verifique. Então, esses verbos que estão também dentro do manual de instrução. E nas propagandas, né? Vista, compre, apareça, aproveite. Então, essas instruções, essas formas que o verbo se apresenta no modo imperativo, são sugestões para mim e para você, que muitas vezes estamos ansiosos por um determinado produto, determinado assunto, determinada coisa, e aí a gente acaba ganhando essa informação como se fosse um comando, e a gente acaba aproveitando aquele momento, tá certo? Bom, e aí vamos tentar ver um pouquinho como é que funciona isso na prática, né? Vamos ler aqui um manual de instruções. Então lá, instalação. Prefira sempre os servidores da rede de assistência técnica Brastemp para realizar desde a instalação até a manutenção de seus produtos com tranquilidade e segurança. Primeiro passo. Veja se a tomada onde o produto será instalado tem um novo padrão plug segundo o Inmetro. Segundo passo. Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta do plug da sua lavadora. Aí aqui, vamos lá. Então, você já percebeu que foi comprada uma máquina de lavar, uma lavadora, tá? E essa máquina de lavar, ela começa então a trabalhar com alguns verbos. Então, veja, verifique. Esses verbos aqui são verbos, tá? No imperativo. Ó, outro aqui, ó. Prefira. Então, são verbos que indicam ordem, dão orientações, conselhos, sugestões, pedidos e outros mais. No primeiro passo, você vai ver se o produto será instalado no plug padrão do Inmetro. O plug padrão do Inmetro agora mudou. Antigamente eram com 2 entradas. E agora, eu não sei se vocês viram, tem 3, né? Então, tem lá o negativo, o positivo e tem o fio neutro. Justamente para que o aterramento, para que não haja uma sobrecarga, uma descarga elétrica nesse sentido, você seja atingido. No segundo passo, observe se a tensão é a mesma. Por que a tensão é a mesma? Porque alguns aparelhos eles vêm de acordo com a tensão do local. Existem locais que a tensão lá, a voltagem é 110. Aqui no nosso caso é 220. Se você ligar um aparelho que ele tem a capacidade de 110 numa tomada de 220, aquele aparelho ele vai queimar. Você vai perder o seu aparelho, vai perder dinheiro. E mesmo que você leve para assistência, você não recebe outro. Por quê? Porque você danificou o produto. Por quê? Porque você não verificou o manual de instruções. Então, o manual serve para isso. Vamos seguir. Terceiro passo. Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada. Se o cabo de força estiver danificado, chame a rede de serviços Brastemp para substituí-lo. Se por um acaso você utilizou um produto que veio danificado e você nunca chamou, certo, o pessoal, você acaba se responsabilizando. Então, para que você não perca o seu dinheiro e não se prejudique com algo que pode ter vindo justamente com defeito, você deve chamar as pessoas responsáveis, os técnicos, o suporte. Quarto passo, verifique, mais um verbo imperativo, se o local da instalação possui as condições adequadas, indicadas no manual do consumidor. Tá? A pressão da água para abastecimento deve corresponder a um nível de 2 a 80 milímetros acima do nível da torneira. Tá? Recomenda-se também que haja uma torneira exclusiva para a correta instalação da mangueira. Então, para quem já viu a mangueira de instalação da máquina de lavar, sabe que ela tem a parte que abre normal, certo? E aí você tem a saída de água para a máquina e a saída de água para a torneira. Então, assim, tem essas duas partes aí. Então, aqui vai alimentar a máquina e uma que vai alimentar a torneira. E existem aquelas que já vêm, hoje a maioria já faz isso, tá? Tem
torneira normal e tem a instalação só para a máquina. Então ali você, quando abrir, você só abre para encher a máquina, tá? Tem isso também. É obrigatória a utilização da torneira com rosca 3/4 de polegada para instalação da mangueira e entrada de água. A não utilização dela pode gerar vazamentos. A mangueira de saída deve ser instalada no tanque, utilizando a curva plástica. Justamente é uma mangueirinha que vai trabalhar lá para despejar toda aquela água que a máquina vai jogar fora, certo? Ou em um cano exclusivo para o escoamento. E aí tem alguns locais, principalmente apartamento, que tem um cano em que a mangueira é colocada lá e toda aquela água vai sendo jogada naquele cano. Tá? Então aqui já deu para perceber que o manual de instruções ele trabalha com verbo imperativo e esses verbos vêm com a ideia de trazer orientação. Vamos lá para um próximo tipo de texto aqui presente. Tá? Bula de remédio. Então você comprou um remédio porque foi receitado pelo médico e aí você, antes de começar a tomar aquele remédio, você, por curiosidade, você foi ler. Então tá lá. Apresentação da norfloxacino, tá? Laboratório Medley, referência floxacino. Então, comprimidos revestidos de 400 mg. Embalagem com 6 a 14 comprimidos revestidos. Uso adulto, uso oral. Composição. Cada comprimido revestido contém, aí ele coloca aqui, norfloxacino, 400 mg, excipientes, 1 comprimido, tá? Contraindicações de norfloxacino: você não deve tomar norfloxacino se apresentar hipersensibilidade a qualquer componente do produto ou antibióticos, certo? Quinolonônicos. Então, neste caso daqui, observam, não deve. O imperativo também aparece. Então, o texto injuntivo serve tanto para manual de instruções, como também para orientação de bula de remédio. E aí, de acordo com o contexto, aí você vai lá. Tem tome, você tem verifique, evite, procure. Quando existem reações, aí tem também na bula de remédio. Procure um médico caso haja alguma hipersensibilidade. Então, quando houver alguma contraindicação ou alguma coisa que possa afetar você. Na maioria das vezes, gestantes não podem tomar determinados medicamentos sem a aprovação do médico que a acompanha, que é o obstetra. Por quê? Porque isso pode influenciar justamente na questão da própria gestação e pode provocar um aborto. Assim como também, dependendo do caso da gravidade do antibiótico, pode provocar alguma alteração na formação do feto da criança. E, por fim, para finalizarmos, uma receita de bolo. Tá? E aqui, neste caso aqui, vamos trabalhar com a receita de panquecas. Massa de panqueca simples. Então vamos lá. Um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma pitada de sal, uma colher de óleo. Modo de preparo. E aí, ó, bata, verbo imperativo, todos os ingredientes no liquidificador. A seguir, aqueça uma frigideira untada com fio de óleo em fogo baixo. Ó, coloque um pouco da massa na frigideira, não muito quente, e esparrame de modo a cobrir todo o fundo e ficar só uma camada fina. Deixe igualar os lados até que fiquem levemente dourados. Retire com a espátula e sirva com o recheio de sua preferência. E aqui as sugestões de recheio são geleia, carne, queijo, certo? Frango desfiado, vai depender do que você quer realmente servir na sua panqueca. Então, tanto no manual de instrução, como na bula de remédio, assim também como na receita para bolo, e aqui neste caso a receita para panqueca simples, certo? Você percebe a presença desses verbos imperativos. Por isso que na composição de um texto injuntivo, o imperativo está bastante presente e evidenciado. Bom, a atividade que eu quero propor para vocês é a seguinte: vocês vão escolher uma receita ou de doce ou de salgado, tanto doce como salgado, e vão depois enviar para mim, ou por e-mail, ou por este número que eu estou disponibilizando para vocês, tá certo? Por quê? Porque esta atividade é para que vocês possam identificar uma receita que vocês depois irão fazer. Se é uma receita que você já faz, você pode utilizar, mas eu quero que você descreva essa receita. Descreva os ingredientes, descreva o modo de preparo. Não esqueça de colocar o seu nome, a identificação, porque eu ainda não consigo identificar aluno pegando papel.
Então tem aluno que manda para mim as coisas, mas não bota o nome, então fica difícil. Então para que haja tudo dentro daquilo esperado, você vai fazer o que estamos colocando para vocês orientando, vocês vão fazer um print, vão mandar a receita e logo em seguida vocês vão colocar a receita em prática, tá certo? Por exemplo, se você mandou para mim uma receita, como essa que vimos agora, da panqueca simples, você vai mandar essa receita que você fez ou que você procurou, você vai mandar o passo a passo, certo? Lá com o modo de preparo e vai colocar no finalzinho o seu nome, tá certo? Depois nós iremos marcar para que você possa fazer um vídeo, tá? E aí preste atenção, fazendo um vídeo, fazendo todo aquele preparo, um vídeo que você vai tentar editar ele para que dê no máximo de 3 a 5 minutos. Então, com a colocação, separação e colocação dos ingredientes, a mistura, a prepara, a parte do forno você tira e apresenta, tá certo? Então essa vai ser a tarefa de vocês. Essa, por enquanto, é só para vocês mandarem a receita. Depois, nós agendaremos para trabalhar com a receita, vocês produzindo essa receita, ok? Espero que todos estejam bem. Deus abençoe você e sua casa. E até a nossa próxima aula.